Olá, meu nome é Carlos Augusto, sou formando de Engenharia Mecânica e estou gravando esse vídeo para apresentar meu trabalho de conclusão de curso, cujo título é Avaliação dos materiais cerâmicos fabricados utilizando lodo de estação de tratamento de água e outros resíduos. Espero que vocês gostem. Um dos problemas da atualidade é o fim que é dado aos resíduos produzidos. O seu tratamento de maneira inadequada pode ser prejudicial ao meio ambiente e causar degradação da qualidade de vida. A Revolução Industrial trouxe como consequência o aumento da influência das atividades humanas ao meio ambiente. É claro que houve melhoria nas condições de vida devido à evolução tecnológica, entretanto, alguns problemas vieram junto, como o crescimento da quantidade de resíduos gerados por seus respectivos processos. Se tratados de maneira incorreta, podem provocar impactos ambientais, sociais, econômicos e de saúde pública. Há uma grande dificuldade no descarte de resíduos, causando o surgimento de diversos depósitos clandestinos de resíduos perigosos, muitas vezes próximos de áreas de preservação, margens de rios e nascentes que abastecem as cidades e até mesmo direto nos rios em outros lugares inapropriados. A reutilização dos rejeitos para uso como matérias-primas não é uma solução nova, e tem países que a realizam com sucesso. A construção civil é um ramo indicado para sua utilização, e foi escolhido para este trabalho. Os objetivos são apresentar uma maneira de minimizar os impactos ambientais e a vida, evitando o desperdício de resíduos com características boas, além de também obter modelos matemáticos que representem a influência dos resíduos em relação à retração linear e à absorção de água, utilizando o planejamento fatorial completo. As matérias-primas escolhidas foram a argila, o pó de mármore, o lodo de estação de tratamento de água e o pó de tinta. O seguinte fluxograma mostra o passo a passo realizado para a produção do material cerâmico e para a posterior análise. O trabalho teve início ao decidir as matérias-primas, como ditas anteriormente, sendo lodo dieta, pó de tinta, pó de mármore e argila. A massa da amostra foi definida em 35 gramas, após análise de outras pesquisas que usaram 25 gramas, mas por serem pequenas, dificultavam o manuseio e quebravam muito fácil. As quantidades estabelecidas para o lodo dieta foram baseadas em outras pesquisas analisadas. Entretanto, não há pesquisas no meio referente ao pó de tinta e ao pó de mármore. Logo, ainda não tinha um parâmetro para usar como base. Foi decidido a realização de triplicatas com a intenção de tornar a análise mais confiável, melhorando a precisão dos experimentos. Foi utilizado um software estatístico para definir as quantidades de cada matéria-prima. Para a realização do corpo de prova, os resíduos foram pesados em uma balança analítica com a utilização de almofariz. Foram misturadas a seco e em seguida a água foi adicionada e misturou-se até homogeneizar. E então foi colocado no molde metálico para em seguida ser submetida a uma compressão de uma prensa uniaxial por 45 segundos com 100 kg força. O corpo de prova foi desmoldado para então ser submetido a uma estufa a 60 graus Celsius durante 24 horas. Com a utilização de um paquímetro digital, foram medidas as dimensões do corpo de prova e com a balança analítica foi medida sua massa. O próximo passo é inserir as amostras no forno para a queima. Para a realização da queima das amostras, utilizou-se de um forno elétrico, o qual foi necessário ser programado para atingir a temperatura desejada. Após o processo de queima, as amostras foram novamente medidas e pesadas, para em seguinte realizar o teste de retração linear e de absorção de água. Nesta imagem, apresento as amostras após retiradas do forno. As condições finais das amostras variam entre os grupos de temperatura. As amostras preparadas de 1000 graus Celsius apresentaram melhor qualidade em sua superfície, sendo mais rígidas e compactas. Entretanto, os corpos de prova realizados a 800 graus Celsius são mais farelentas e sensíveis à quebra, característica que pode ser influenciada pela combinação de diversos fatores, como o volume de água utilizado, a força exercida pela prensa e a composição dos corpos de prova. Para a análise das amostras, foram realizados os ensaios de retração linear e de absorção de água. Os testes foram realizados no semestre anterior. Devido ao período de quarentena, não foi possível realizar todos os testes desejados,
Então, para esse trabalho, apenas esses dois foram utilizados. A retração linear consiste em calcular a variação das dimensões dos corpos de prova em porcentagem. A absorção de água consiste em calcular a variação da massa dos corpos de prova após ficarem submersos durante 24 horas, também em porcentagem. A tabela a seguir mostra os resultados obtidos para a retração linear. As amostras 5, 6, 7 e 8 quebraram e não puderam ser analisadas. Através de um software estatístico, os coeficientes das amostras de regressão linear foram obtidos. As tabelas abaixo mostram os resultados estatísticos para o ensaio. O nível de significância foi adotado de 5%. Logo, os dados representativos são que apresentam valor de P menor que 5%. Abaixo encontram-se as equações de retração linear com relação à sua devida dimensão e seus coeficientes de correlação múltipla, o R². Os valores de R² foram todos maiores que 99%. Isso significa que o modelo matemático atribuído representou muito bem o experimento. Se tivesse dado um valor menor que 70%, poderia ter sido julgado como insuficiente e o modelo linear não seria o recomendado a ser utilizado. Para a classificação, será considerado o parâmetro dimensional com a maior porcentagem de retração, a altura. O grupo de amostras com a temperatura de 1000 graus Celsius teve uma média de 4,54% de retração, sendo considerada como semiporosa. Entretanto, uma das amostras chegou ao valor de 9,04%, em que já mudaria a classificação para gresificada. As amostras de 800 graus Celsius e 900 graus Celsius apresentaram média de 1,91% e 2,53%, respectivamente, ambas classificadas como porosas. A seguinte tabela apresenta os dados encontrados do teste de absorção de água. Assim como para a retração linear, as amostras que quebraram foram excluídas do teste. A tabela abaixo apresenta os coeficientes de regressão encontrados, teste T-Student e níveis de significância P. Assim como utilizado para o teste de retração linear, o nível de significância adotado foi de 5%. Logo, os coeficientes que apresentaram valor maior que 5% foram excluídos da análise. Abaixo encontra-se a equação da absorção de água e o seu coeficiente de determinação R². Novamente, o valor de R² mostra que o valor matemático se adequou muito bem ao experimento. É possível classificar o material cerâmico pela sua absorção de água através da norma NBR 13817. Ao comparar os valores obtidos com a tabela acima, todos os corpos de prova encaixam na classificação de material poroso, independente da temperatura a qual foi queimado e da composição. Após a classificação do material, identifica-se a qual utilização será mais apropriada. Com os resultados obtidos, a utilização da cerâmica seria essencialmente para paredes, comprovado por ambos os testes realizados. Então, conclui-se que é possível reutilizar os resíduos apresentados, lodo de ETA, pó de tinta e pó de mármore, para produzir materiais cerâmicos que possam ser utilizados na construção civil. O modelo matemático representou muito bem o experimento. O modelo linear se ajustou muito bem à amostra. Não é possível afirmar com certeza quais os fatores e resíduos que apresentam maior influência e importância no desenvolvimento da cerâmica. Deve-se, portanto, continuar com estudos mais aprofundados com o objetivo de aperfeiçoar o método. Os resultados encontrados na análise de retração linear são satisfatórios, seguindo a norma especificada. O ensaio de absorção de água apresentou bons resultados estatísticos, mas quando comparados à norma, os valores encontrados foram pouco além do recomendado. A amostra número 14 foi a que apresentou melhores resultados quando levado em consideração ambos os testes. A amostra atribuída a esse corpo de prova respondeu positivamente à temperatura de 1000 graus Celsius. Para finalizar, a reutilização de resíduos para o desenvolvimento de materiais cerâmicos é benéfica ao meio ambiente. É recomendada a continuação do estudo desse tema para que seja possível aumentar a escala de produção de maneira viável, que traga também benefícios ainda mais significativos.
Agradeço a sua atenção. Tenha um bom dia.